Verão, Ano Novo, 2024, A Escrita como Faca e Outros Textos, da Annie Ernaux, autora premiada em 2022 com o Nobel de Literatura. E aqui a gente pode entrar um pouco na intimidade dela, com as palavras, entrevista maravilhosa sobre a escrita, sobre a formação leitora, sobre as rupturas que ela mesma vai fazendo nessa trajetória dela tão encantadora, que aproxima a vida da política, a biografia da sociedade, da relação familiar, da relação dela com a língua, com a vida simples do interior que ela teve, com a relação com o pai, com a mãe, com o amor, com a infância, com a profissão de professora. Eu estou encantada com esse livro. É um livro da editora Fósforo, ele tem mais de 200 páginas, são dezenas de textos metaliterários, pensando essa escrita tão cheia de vida da Annie Ernaux. E queria ler uns trechinhos e comentar com vocês, né? Aqui nesse texto de abertura, que é a conferência do Prêmio Nobel, Vingar Minha Raça, ela vai falar de vingar essa raça que ela sou de raça inferior por toda a eternidade. Eu tinha 22 anos, era estudante de letras em uma faculdade do interior. Entre moças e rapazes, em sua maioria oriundos da burguesia local, eu pensava, orgulhosa ingenuamente, que escrever livros, tornar-se escritora ao fim de uma linhagem de camponeses sem terra, que é a história da família dela, né? E pequenos comerciantes, de gente desprezada por suas maneiras, seu sotaque, sua falta de cultura, seria suficiente para reparar a injustiça social de nascença. Que uma vitória individual apagaria séculos de dominação e pobreza, numa ilusão que a escola já tinha alimentado em mim com meu êxito acadêmico, de modo que meu sucesso pessoal poderia redimir quaisquer humilhações ou ofensas sofridas? Uma longa interrogação, né? Eu não me fazia essa pergunta, tinha algumas desculpas. Mais adiante ela falava, né, que ela teve uma mãe que preferia que ela lesse do que costurasse e tricotasse. E fala também da questão do preço alto dos livros e que ela vai decidir estudar literatura, que se torna um valor superior na vida dela, né? E acho bonito quando ela fala: a morte de um pai 3 dias depois de minha chegada de férias à casa dele, uma vaga de professor em uma escola na qual os alunos são oriundos de meios populares semelhantes aos meus, os movimentos globais de contestação, tantos elementos que me levaram por caminhos imprevisíveis e sensíveis para meu mundo de origem, para minha raça, e que deram a meu desejo de escrever um caráter de urgência, secreta e absoluta, que ela já sinaliza o desejo, né? Dessa vez não se tratava de me entregar a esse escrever sobre nada ilusório dos meus 20 anos, mas de mergulhar no indizível de uma memória reprimida e revelar a maneira de existir daqueles que eram próximos a mim. Escrever para entender os motivos dentro e fora de mim, que tinham me distanciado de minhas origens. Acho isso tão bonito, né? Ela falar do dentro e do fora, falar dessa subjetividade, mas falar desse mundo também que está aí, que está colocado e que faz parte dessa memória dela e que também está naquela atualidade quando ela escreveu, né? Deixa eu ler mais um trechinho. Isso é lindo. Como se questionar sobre a vida sem se questionar também sobre a escrita? Sem se perguntar se esta reforça ou perturba as representações aceitas, interiorizadas sobre os seres e as coisas. Será que a escrita rebelde, por sua violência e escárnio, não refletia uma atitude de dominada? São questões muito importantes que ela traz, porque ela vai trazer esse olhar de uma mulher
de uma mulher que vem de uma classe social inferiorizada, né? E que traz uma escrita que valoriza a linguagem mais coloquial, a linguagem popular, a tradição oral. E ela vai optar pelo simples, por narrar a própria vida, né? Agora, mais adiante, tem um capítulo que eu também queria, que na verdade é da entrevista. A entrevista feita pelo Frédéric Yves Janet. E é uma entrevista, acho que de 20 anos atrás, né? E tem um momento que ele pergunta para ela. E ela vai falar sobre a escrita, nunca pode ser encarada pelo ângulo da liquidação progressiva de problemas, como numa lista em que riscamos sucessivamente as tarefas ou compras a fazer, nem mesmo como uma superação. Ao contrário, acredito que a escrita é, de certa forma, o lugar do insuperável, social, familiar, sexual. No meu caso, se existe uma dívida ou culpa, elas nunca vão acabar. Mais que isso, me parece que desde o início escrevo com o mesmo intuito, o desvelamento do real, e a partir das mesmas pulsões até conflitos. Porque senão fica parecendo que você está escrevendo por uma superação, né? Que você vai fazer uma listinha de problemas, de conflitos, de dramas e vai escrever sobre aquilo. E eu achei bacana ela dizer que a escrita não é um ângulo ali da liquidação progressiva dos problemas, né? Agora, mais adiante, no como escrever, ela vai falar do mundo de onde ela veio, que ela escreve a partir desse lugar. Então ela coloca: como eu poderia escrever, eu, de certa forma, uma migrante do interior? Desde o início me vi numa tensão, numa dilaceração mesmo, entre a língua literária, que estudei e amei, e a língua de origem. A língua de casa, de meus pais, a língua dos dominados, a essa de que depois tive vergonha, mas que vai ficar para sempre em mim. No fundo, a questão é como, ao escrever, não trair o mundo de onde vim. Eu acho isso muito bacana que ela fala, porque a gente pode pensar em exemplos nacionais como Clarice Lispector, Conceição Evaristo e até Guimarães Rosa, né, com toda a sua prosa, que ele vai fazer essa escrita e essa fala do lugar de onde ele veio, né, trazendo essa prosa, essa linguagem. E depois tem uma parte que ela vai apresentar algumas cartas, algumas fotografias, muitas memórias, né, da infância, da adolescência, da vida adulta. Eu diria que para quem gosta de escrever e quem gosta de descobrir os meandros, vamos dizer assim, os bastidores da vida dos escritores, esse livro é um achado, porque a gente vai se deliciando, tem manuscritos de cartas, tem prefácios de edições, é todo um histórico desse processo da vida dela, né? E de como ela se coloca nessa escrita que é uma escrita viva, que está falando de si e ao mesmo tempo está falando do mundo, está falando de dentro dela, da infância dela, mas também está falando do pai, da família, da própria literatura.